Meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, Robson Concursos mais uma vez na área, vibração total para dar continuidade à nossa leitura estratégica e esquematizada do nosso Código Civil da parte especial. Sem mais delongas, título 5 das servidões, capítulo 1 da Constituição das Servidões, artigo 1378. A servidão proporciona utilidade para o prédio dominante e grava o prédio serviente que pertence a diverso dono e constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por testamento e subsequente registro no cartório de registro de imóveis. Artigo 1379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a uso capião. Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Guarde bem, se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. Capítulo 2 do exercício das servidões, artigo 1380. O dono de uma servidão pode fazer todas as obras necessárias à sua conservação e uso. E se a servidão pertencer a mais de um prédio, serão as despesas rateadas entre os respectivos donos. Artigo 1381. As obras a que se refere o artigo antecedente devem ser feitas pelo dono do prédio dominante, se o contrário não dispuser expressamente o título. Artigo 1382. Quando a obrigação incumbir ao dono do prédio serviente, este poderá exonerar-se, abandonando total ou parcialmente a propriedade ao dono do dominante. Parágrafo único. Se o proprietário do prédio dominante se recusar a receber a propriedade do serviente ou parte dela, cabe-lhe-á custear as obras. Artigo 1383. O dono do prédio serviente não poderá embaraçar de modo algum o exercício legítimo da servidão. Artigo 1384. A servidão pode ser removida de um local para outro pelo dono do prédio serviente e a sua custa, se em nada diminuir as vantagens do prédio dominante, ou pelo dono deste e a sua custa, se houver considerável incremento da utilidade e não prejudicar o prédio serviente. Artigo 1385. Restringir-se-á o exercício da servidão às necessidades do prédio dominante, evitando-se, quanto possível, agravar o encargo ao prédio serviente. Parágrafo 1º. Constituída para certo fim, a servidão não se pode ampliar a outro. Parágrafo 2º. Nas servidões de trânsito, a de maior inclui a de menor ônus e a menor inclui a mais onerosa. Parágrafo 3º. Se as necessidades da cultura ou da indústria do prédio dominante impuserem à servidão maior largueza, o dono do serviente é obrigado a sofrê-la, mas tem direito a ser indenizado pelo excesso. Artigo 1386. As servidões prediais são indivisíveis e subsistem no caso de divisão dos imóveis em benefício de cada uma das porções do prédio dominante e continuam a gravar cada uma das do prédio serviente, salvo se por natureza ou destino só se aplicarem a certa parte de um ou de outro. Capítulo 3 da extinção das servidões. Artigo 1387. Salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros
quando cancelada. Guarde bem, salvo nas desapropriações, a servidão, uma vez registrada, só se extingue com respeito a terceiros quando cancelada. Parágrafo único. Se o prédio dominante estiver hipotecado e a servidão se mencionar no título hipotecário, será também preciso para cancelar o consentimento do credor. Artigo 1388. O dono do prédio serviente tem direito pelos meios judiciais ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. Inciso 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. 2. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. E 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Guarde bem, estratégico para sua prova, recapitulando o artigo 1388, o dono do prédio serviente tem direito, pelos meios judiciais, ao cancelamento do registro, embora o dono do prédio dominante lhe impugne. 1. Quando o titular houver renunciado à sua servidão. 2. Quando tiver cessado para o prédio dominante a utilidade ou a comodidade que determinou a constituição da servidão. E 3. Quando o dono do prédio serviente resgatar a servidão. Artigo 1389 diz o seguinte, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira: também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar mediante a prova da extinção. Inciso 1. Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa. 2. Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. E 3. Pelo não uso durante 10 anos contínuo. Guarde bem, vai cair na sua prova. Também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio serviente a faculdade de fazê-la cancelar mediante a prova da extinção. 1. Pela reunião dos dois prédios no domínio da mesma pessoa. 2. Pela supressão das respectivas obras por efeito de contrato ou de outro título expresso. E 3. Pelo não uso durante 10 anos contínuos. Deus é bom e ama você, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para alcançar milhares de vidas que estão precisando. E como também motiva-me a continuar o projeto Juntos Vamos Vencer. Continue plantando a boa semente, porque a lei da semeadura não falha. Se você não desistir do seu sonho, amanhã você vai cantar a vitória. Tenha fé, esperança, paciência, resiliência e constância e continue plantando a boa semente dos estudos todos os dias. Faça a sua parte, meu guerreiro e minha guerreira, porque amanhã Deus vai lhe honrar, você vai estar no cargo público do seu sonho. Gostou? Se inscreve no canal, dê o seu joinha e compartilha, meu guerreiro e minha guerreira. Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concurso e juntos vamos vencer. Até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.